Montalegre acolheu a 24ª edição do Encontro Transmontano de Clínica Geral. Realizou-se no Multiusos, onde reuniu cerca de 700 pessoas, médicos e profissionais da indústria farmacêutica. A cerimónia de abertura foi presidida por Pedro Nunes, bastonário da Ordem dos Médicos, que salientou à TV Barroso a importância deste encontro. São da maior importância. Os médicos têm que se reunir, trocar opiniões e, para além dos grandes congressos mundiais, onde às vezes se aprecia e se conhece as novidades, é muito importante que os médicos se reúnam com este caráter regional, que troquem impressões sobre as dificuldades que encontram. Há uma maior proximidade, há uma maior partilha de dificuldades e muitas vezes também há uma melhor partilha de soluções. Portanto, a Ordem dos Médicos apoia todo este tipo de organizações. Eu procuro o mais possível não estar em aberturas de congressos para ter tempo, porque são muitos, e para ter tempo para o meu trabalho, mas neste tipo de congressos, principalmente realizados no interior, com os colegas que trabalham em condições tão difíceis e normalmente tão incompreendidos pelo poder político, eu penso que a Ordem tem uma obrigação estrita de apoiar. Foram vários temas apresentados no auditório por especialistas que partilharam as suas experiências em determinadas áreas. João Quinás, médico, falou de prevenção primária em AVC. A prevenção primária consiste na adoção de medidas gerais que promovam a saúde e que atrasem, na medida do possível, o acontecimento de um evento relacionado com o sistema nervoso central, que condiciona déficits, isto é, perdas de função, geralmente com paralisias ou perda da força muscular de metade do corpo e com alterações da linguagem, aquilo que vulgarmente se diz por um ataque cerebral, por uma trombose cerebral, por um derrame cerebral. São tudo termos comuns que na terminologia médica se designa por acidente vascular cerebral isquémico, no caso de haver um entupimento de uma artéria, ou no caso de uma artéria romper e extravasar o sangue, se designa por acidente vascular cerebral de tipo hemorrágico. Há de facto medidas simples que podem ser adotadas por todos que se sentem de plena saúde, e no sentido de prolongar essa plena saúde de forma a que, a acontecer um evento desses, aconteça o mais tarde na vida da pessoa. E são esse conjunto de medidas que se designam genericamente por prevenção primária no AVC. Neste congresso focou-se a importância que a aspirina pode ter nos AVCs. É na prevenção, é durante? Que importância que a aspirina tem? Eu diria que mais importante do que um fármaco, e em particular a aspirina, que é um fármaco que tem mais de 100 anos, isso revela bem a importância que um fármaco com mais de 100 anos tem como medicamento para tratar e até mesmo para prevenir. Eu diria que mais importante do que o fármaco em si é o conjunto de medidas que promovam um estilo de vida saudável. E essas medidas abordam a alimentação, os hábitos, nomeadamente o tabagismo, hábitos ou vícios, se quisermos conotar os hábitos com um aspecto negativo, chamando-lhe vícios, o tabagismo, e outras medidas que promovam que cada um de nós mantenha o peso ideal, mantenha uma atividade física regular. Portanto, esse conjunto de medidas que está ao alcance de cada um de nós deverá ser interiorizado e deverá ser promovido. No que se refere à aspirina em particular e à pergunta que me colocou, é de facto um dos medicamentos, um dos fármacos prescrito pelos médicos, e eu digo prescrito porque deve ser de facto tomado só sob orientação e indicação médica, porque tem benefício, mas tem riscos, e riscos enormes. Como todos os medicamentos. Exatamente. Um encontro que se fundiu com a tradição de Barroso, quer a nível gastronómico, quer a nível de animação. Assim aconteceu. Abre o cheiro, abre o cheiro. Chegas do boi, chegas do boi. A minhaça, minhaça, minhaça.
Luís Portugal, membro dos extintos Jafo Mega, apresentou na noite de sexta-feira Música e Humor, ambos em sintonia. E no meio de uma multidão, perguntei como estou. Luís, o que é que nos vai trazer aqui esta noite? Eu sei que há humor à mistura, não é? Não é só música. Digamos, dentro do panorama musical ou cultural, se quiser, vou-me ramificando, tipo polvo, vou fazendo várias coisas. E uma das coisas que eu faço com dois amigos, o Paulo Serafim e o Vítor Fernandes, é o RIT, o grupo chama-se Octrup. É uma ligação entre a música e o humor. Nós vivemos juntos há uns anos. Vamos então ver o espetáculo com Luís Portugal. Os ouvintes, ponte uma passagem. Ponte uma passagem para outra margem. Júlio Machado Vaz, psiquiatra e sexólogo, encheu o auditório em temas que envolviam a comunidade estudantil. No final da sessão mostrou-se agradado com a prestação dos intervenientes. Foi ótimo, porque, como eu disse lá dentro, às vezes, quando há populações misturadas, e havia uma data delas, havia os médicos, havia os professores, havia psicólogos, havia enfermeiros, havia pais, às vezes é complicado falar com os mais novos que dizem, bom, mas está aqui adulto a mais para nós nos sentirmos à vontade. E não, hoje foi magnífico. Todos os grupos profissionais e não profissionais falaram, tivemos praticamente 2 horas, creio eu, foi agradabilíssimo. Uma das questões que se falou foi a orientação sexual. Existe uma idade específica em que a própria orientação se defina? É uma boa pergunta. Nós, psiquiatras, não gostamos de falar de orientação sexual, digamos assim, fixa, antes do fim da adolescência. O que significa que é preciso ter muito cuidado em estar a rotular, entre aspas, alguém antes do fim da adolescência como sendo homossexual, heterossexual ou bissexual. Diga. Quais são os condicionantes que definem a orientação sexual? Não sabemos. Culturais? Não. A única maneira honesta de responder essa pergunta é não sabemos. Estamos convencidos que há determinantes biológicas e, eventualmente, depois colaboração de condicionantes ambientais, mas neste momento não sabemos o suficiente para responder a essa pergunta. Em questões de sexualidade, o que é que pesa mais? As hormonas ou o lado cultural? O lado cultural. O lado cultural. Nós, homens, gostamos de nos desculpar com as hormonas, mas não é verdade. A ditadura cultural quanto aos papéis de género é muitíssimo mais importante. A nível de sexualidade, existe algum problema comum a todas as faixas etárias? Há seguramente as dúvidas, por exemplo, quanto ao nosso desempenho e, se calhar, você vai ficar surpreendida com o que eu lhe vou dizer, sendo eu sexólogo, as pessoas hoje em dia procuram mais com problemas relacionais do que com problemas de desempenho sexual. As perguntas que eu ouço mais hoje em dia é como é que se aguenta uma relação, como é que se esquece uma pessoa, como é que se sabe que se está preparado para entrar noutra relação, etc. Quais são os principais obstáculos, quais são os principais problemas que afetam os adolescentes com autismo? Qual é o principal problema, diria, comum a todos eles, que mais os inquieta? Bom, isso tem-se visto até nas ruas, que é o permanente atraso, o insuportável atraso da educação sexual neste país. Eles têm direito a algo que foi legislado há 24 anos e que continua a não ser prática generalizada. As diferentes formas que os adolescentes têm, rapazes e raparigas, de entrar na sexualidade são diferentes. Estas diferenças residem onde? Vêm de onde? Basicamente daquilo a que nós chamamos de duplo padrão, ou seja, do facto da sociedade esperar comportamentos, atitudes e até morais diferentes dos dois sexos. A Escola Secundária de Montalegre já implementou este ano, através da iniciativa da Associação de Pais, a educação sexual na escola. É mais um passo positivo para a prevenção e para o alerta do que é realmente a sexualidade? Seguramente. E veja que mais não fosse, a sessão de hoje propiciou que no fim houvesse uma proposta por parte dos meus colegas de irem à escola fazer uma sessão específica sobre o HPV, atendendo ao interesse que o tema despertou. Está a ver? Além daquilo que deve ser o cotidiano
curricular nestas áreas. Depois, ainda se podem organizar atividades excedentárias que propiciam um reforço da informação. Dr. Júlio Machado Vaz, na área da sexologia, da sexualidade, é o quê? Eu? Sim. Mais um. Pura e simplesmente mais um, entre tantos, que alguns mais velhos do que eu, porque eu não pertenço à primeira geração, felizmente outros que já foram meus alunos, andam por aí a fazer. Ainda agora um colega meu me dizia lá em cima que, e eu sei o que isso é, já anda a marcar atividades para o fim de semana, porque já não tem horas durante a semana. Pronto. E chega uma altura em que nós juramos que nunca mais fazemos. Eu, por exemplo, houve uma altura que jurei que ao fim de semana nunca mais me apanhavam, é sábado, à hora do almoço, eu estou aqui. Muito bem, e está muito bem. Fui muito bem recebido, espero um dia voltar. A organização deste encontro ficou a cargo do Centro de Saúde de Montalegre, balanço positivo. Um deles foi a parte científica, quando tivemos um programa acho que muito bem elaborado e com grande participação. Um programa social também que penso que correu muito bem, com uma participação muito significativa de toda a gente que cá esteve. A tradicional festa do Corpo de Deus aconteceu dia 22 de maio, com a missa na Igreja Nova de Montalegre. Estiveram presentes crianças para celebrarem a primeira comunhão e comunhão solene. Devido ao mau tempo, a procissão não saiu à rua. Hoje fiz a primeira comunhão. Estás contente? Sim. Qual foi a parte que mais gostaste do dia de hoje? Hoje foi quando recebemos Jesus. A profissão de fé. O que é que significa a profissão de fé? Para mim, a profissão de fé significa a relembrança do batismo. Hoje tivemos a celebração da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo e, como já é habitual, na paróquia de Montalegre, as crianças do segundo ano de catequese celebram a primeira comunhão e as crianças do sexto ano celebram a sua profissão de fé ou comunhão solene. O que é que significa este dia para ti? Alegria. As carrilheiras de Barroso regressaram a Montalegre dias 30 e 31 de maio, reunindo algumas centenas de pessoas oriundas de várias zonas do país. Domingo foi inaugurada a Rota de Contrabando em Vilar de Perdizes. Para David Teixeira, responsável pelo Ecomuseu, tem extrema importância para o desenvolvimento do turismo rural. As carrilheiras são a melhor expressão que nós temos desta aposta no turismo ativo e no turismo da natureza. Tivemos mais de 200 participantes no dia de ontem e hoje em Vilar de Perdizes, com o envolvimento da população local, com o envolvimento da população de Vidiferre, penso que fizemos uma inauguração muito sentida e muito expressiva daquilo que nós pretendemos que venha a ser o desenvolvimento rural destas zonas mais raianas. A prova a contar para o Campeonato Nacional Trial 4x4 passou por Montalegre dia 25 de maio, organizado pelo clube local Trepamontes. Durante a manhã, a pista de Padroso tudo correu sobre rodas. Já à tarde o tempo não ajudou muito, mas mesmo assim foram muitos os aficionados deste desporto automóvel que marcaram presença. Eu acho que é um balanço positivo no geral. Correu tudo bem desta vez, não houve acidentes assim, nada grave. No geral, notou-se uma satisfação e manifestaram uma satisfação por parte dos pilotos. Tivemos, para além do mau tempo que se fez sentir, uma quantidade de público bastante boa, razoável, acho eu, atendendo ao tempo, acho que até foi bastante bom. Portanto, temos todas as razões para estar satisfeitos. Em relação à prova de manhã, correu tudo como esperado? Sim, correu tudo como esperado. Agora já não somos propriamente novatos, já é a segunda que realizamos, não é? E ano passado serviu para aprendermos com os erros que este ano já não cometemos e, portanto, por acaso ano passado de manhã tivemos um mau início, as coisas não estavam tão bem programadas, era a primeira vez, mas este ano tínhamos tudo preparado, portanto correu tudo dentro do normal. E chegamos ao final da edição desta semana das notícias na TV Barroso. Regressamos na próxima edição.